gente, tudo bom? Seja bem-vindo ou seja bem-vindo de volta enquanto bloqueio não vem, eu sou a Naná. Oi, gente, bem-vindos ao nosso podcast. Aqui é a Lai. E no episódio de hoje, a gente vai fazer a review do último lançamento da Ellie Hazelwood, o livro Não é Amor. Ele foi lançado aqui por volta de... A data de publicação oficial dele é 4 de julho, né, desse ano. E ele foi traduzido até que bem rápido. Eu acho que foi tradução simultânea, lá e cá. Tipo, lançou lá e lançou aqui também. Antes da gente prosseguir com a review, então a gente vai fazer, como de praxe, dar a sinopse antes de começar a fazer os comentários. A vida de Rue Cyber não é perfeita, mas ela tem alguns poucos amigos leais e uma carreira de sucesso como engenheira de biotecnologia na Klein, uma das mais promissoras startups no campo da ciência dos alimentos. Ela lutou muito para construir esse mundinho seguro e agradável, que ameaça desmoronar quando um homem terrivelmente atraente lidera uma aquisição hostil da Klein. Eli Kilgore, sócio da Harkness, tem os próprios motivos para querer tomar a empresa em que Rue trabalha. Acostumado a conseguir o que quer, ele se vê diante de uma angustiante exceção. Rue, a mulher em quem não consegue parar de pensar. A mulher que não pode ter. Divididos entre a lealdade e uma atração inegável, Rue e Eli têm um caso secreto, casual e com prazo de validade. O dia que uma das duas empresas venceu o embate. Mas o coração faz negócios arriscados e joga para ganhar. Novamente aí a Ellie Hazelwood com os livros dela de cientistas, né? Eu acho que esse é o quinto ou sexto livro dela com esse tema, eu não sei. Não é a minha praia, mas é a minha praia as histórias que ela conta, né? Eu digo sempre que ela escreve para mim. Ela parece que ela vê o meu histórico de pesquisa lá no Wildtree, não sei. Ela sabe o tipo de história de que eu gosto. E a gente já vem com expectativa, né? Porque eu gostei muito do Noiva, que a gente leu no primeiro semestre, e eu gostei muito do primeiro livro dela, que foi A Hipótese do Amor. Então eu já fui esperando gostar. Eu não estava esperando me decepcionar. E eu gostei, eu adorei o livro. Eu tinha planejado ler em 2 dias, de novo, como eu fiz a última vez. Mas quando eu vi, eu já estava em mais de 70%. E como eu não tinha mais nada para fazer nesse dia, eu disse, então eu vou terminar logo. E eu gostei muito do livro. Eu gosto muito do casal. Eu sempre gosto dos casais do livro dela, também, novamente, não é novidade. Eu não vou falar nada, nenhuma novidade aqui, talvez mais pro final. Eu gosto muito dos personagens principais, eu gosto muito dela, da Rui. Rui, eu não sei como pronunciar esse nome, mas enfim. Eu aprendi assistindo Euphoria, é Rue, como se tivesse Rue, Rue. Isso, então tá, eu gosto muito da Rue. E aqui, pra quem diz que ela tá sempre escrevendo a mesma coisa, da vez passada ela escreveu um romance sobrenatural pra mudar, e dessa vez ela resolveu mudar um pouco de novo, ela resolveu escrever 2 pontos de vista. E tem uma questão aí, que eu vou falar já dessa questão. Mas eu acho que foi boa. Geralmente eu já falei que eu não gosto de 2 pontos de vista, porque eu sempre acho que não precisava. Mas eu gostei. Eu acho que ela se virou bem do jeito dela também, que eu vou já comentar. Eu gostei muito. Isso, eu acho que é até um ponto forte do livro dela, justamente isso, desse livro, no caso. Essa alternância de eu acho que enriqueceu mesmo a narrativa. Ficou bom. Sim. Eu acho que precisava. Teve um propósito, não é só vou alternar porque quero alternar. Não, teve um propósito muito bom. Porque, sem dar muito spoiler, porque o livro é muito recente, mas tem uma questão lá que não é bem um mistério, mas é uma questão do porquê que está acontecendo ali, né? O que ela falou na sinopse, porque que essa empresa quer comprar ali ou tomar, não sei, a empresa que ela está trabalhando. E é interessante você ver o ponto de vista dele para entender o porquê daquilo. Então, nesse caso aí, eu acho que precisava, sim, do ponto de vista. E eu gosto muito do casal. De novo,
repetindo o que eu já tinha falado em outras reviews do livro dela, o diálogo é muito bom, ela consegue colocar o humor sem deixar forçado. O drama da história é interessante, porque esses dois personagens eles têm lá um passado dramático que ela não revela logo de cara, ela vai soltando ali aos poucos nas interações ali do casal. Eu gosto da dinâmica deles. E o único ponto aqui que eu vi algumas pessoas, poucas, falando, foi da questão dos dois pontos de vista. Ela narra o ponto de vista da personagem da Ruth, em primeira pessoa, como ela sempre faz, o livro dela até agora. E o dele, ela narra em terceira pessoa. E primeiro, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu tô tão acostumada a ler em primeira pessoa mais dos livros, e eu também leio a maioria das fanfics em terceira, que parece que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E não foi só eu. Depois eu prestei atenção lendo uns comentários que muita gente também ficou confusa primeiro. E primeiro eu pensei que eu tava ficando maluca. Eu fiquei muito confusa. Eu fiquei, por que tá... Eu comecei a ler, eu disse, tem alguém falando com ele? Ele tá contando essa história pra outra pessoa? Eu fiquei... Aí depois o que tá eu fiz, não tá em terceira pessoa isso daqui. Eu fiquei muito confusa com isso também, admito. Aí depois de uns bons capítulos, foi que eu entendi que ela tava narrando dois pontos de vista diferentes, com duas narrativas diferentes. E pra quem escreve, ou pra quem gosta de escrever, a gente sempre lê que escolha uma narrativa, o primeiro ou terceiro, e fica nessa até o fim. É o que a gente sabe, que é o certo, ou entre aspas, né? Certo. Então eu não sei por que ela fez isso. Eu não acompanho ela, não sei se ela falou em algum lugar, se ela explicou isso em algum jogo pra alguém. Eu poderia ter lido aquelas mensagens que os autores colocam no começo e no final do livro, mas eu não li. Então não sei se tem isso lá. Não sei se ela falou em algum lugar. Não sei se alguém está especulando. Não, eu lembro que das notas iniciais que ela deixou, ela só colocou um aviso assim: ó, gente, vai ter muito mais cena mais 18 do que meus outros livros, então se preparem. Eu sei que tem gente que não gosta, então tá avisado. Foi basicamente isso que ela colocou logo no começo. Mas fora isso, questão de narrativa, eu não vi ela comentando e nem colocou de aviso no livro, não. Então a gente vai ficar sem saber. Eu não sei. Não me atrapalhou. Sinceramente, não me atrapalhou. Eu fiquei confusa primeiro, claro, porque eu não estava entendendo, eu não estou acostumada. Mas quando eu entendi o que ela estava fazendo, eu continuei lendo uma boa. Nem percebi mais que era diferente. A história fluiu, eu li super rápido. Não me atrapalhou. Assim como não me atrapalha ler em primeira. Apesar de eu não gostar, ela não me atrapalha. E eu prefiro ler em terceira e misturou as duas coisas. Primeiro eu fiquei confusa, mas depois ficou tudo bem. Eu vi algumas pessoas reclamando. Algumas pessoas dizendo que tirou da história, que terminou, mas que achou estranho. Ninguém odiando, né? Só dizendo que achou muito estranho. Eu não sei também se ficou mais dividido do que isso, porque eu não acompanho Bookstans, né? Mas as poucas pessoas que eu vi falando foi isso. E sobre essa questão de ter mais cenas hot. Eu vi, na verdade, muita gente reclamando da história em si do que desse estilo de narração. Mas aí eu chego lá. Tá bom, sim. Eu gosto da história, eu acho que ela desenvolve bem os dois personagens. Eu acho que a história deles ali, o romance, desenrola bem. Porque no começo é ali só sexo, né? Já entrando na questão de ter bem mais cenas de sexo. Eu gosto, eu acho que ela aprendeu a lição, ela deixou de fazer aquelas coisas super longas, cansativas. Rápido, se resolve rápido, combina com o jeito que ela escreve, não fica parecendo que ela pediu pra alguém escrever pra ela. Eu gosto. Ela é a Vicky Eland? Não é. Não é a Sylvia Day. Mas ela faz o negócio dela que combina com o jeito dela e tá bom, funciona. Tem bem mais mesmo. Bem mais hot mesmo esse livro. Eu acho que ela virou. E é isso, eu gostei. Ela faz, elogiando também de novo, que eu já tinha elogiado em outros livros. Lá no terceiro ato, lá ela faz aquele break-up ali, né, que tem que ter. 90% dos livros de romance. Mas ela resolve rápido também, não tem muita enrolação. Eu ia falar isso, eu gosto muito que não é uma coisa que fica reme-reme, sabe? Tipo, ai, vai e volta. Porque as angústias, aí passa tempo. Não. Vai, acontece separação, ela tem um momento da perda, né? Os personagens ficam lá se lamentando. E em seguida tem um evento X que acaba reaproximando eles mais uma vez.
Então não fica aquela coisa eternamente e tudo mais. Até porque eu acho muito dinâmico e também eu acho que muito próximo da realidade. É aquela coisa, às vezes você dá um tempo, né? O famigerado dá um tempo. Não, vamos dar um tempo e tal. Aí acontece, a vida acontece, aí tu volta a falar com a pessoa e depois você acaba reatando com ela. Eu Então eu acho que é acho, muito incrível isso da parte dela, dos livros dela. eu acho o relacionamento deles bem saudável, apesar ali de terem os problemas deles ali, né? De cada um e deles estarem nessa situação de não poderem ficar juntos por causa ali da questão da empresa. Eu acho ele muito compreensível com ela. Ela tem lá todos os traumas dela e ele vai lá e fica com ela ali, pega na mão dela, leva ela ali pra todo lado. Eu acho que é um casal legal. Não tenho, acho que, nenhuma reclamação sobre o plot em si, na parte que me cabe, né? Que é do romance. É, e é isso, eu não tenho. Você ficar chovendo no molhado. Eu gostei. Eu gosto do jeito que ela escreve, não tem muito o que falar mais. Uhum, uhum. Eu não tenho muita coisa a comentar no sentido assim de a história e tudo mais, até porque a gente tá tentando não dar muito spoiler, porque como eu disse, esse livro foi lançado em julho, a gente está gravando aqui no finalzinho de agosto, mas então tem muita gente que ainda não leu, né? Muito provavelmente quando sair essa review, né? Ou se alguém escutar, ainda não vai ter, pode ser que não tenha lido ainda, então estamos evitando spoiler. Dito isso, a Nana fala não é a minha praia e eu já sempre digo, é justamente a minha praia, né? Eu gosto muito dos livros da Hazelwood no sentido de que são mulheres que estão envolvidas com a engenharia, com a pesquisa, tudo mais. Sempre me pega muito porque eu tenho talvez seja um preconceito, não sei, mas é uma coisa assim, eu não curto muito o livro quando é aquele clássico, é a secretária, é a empregada, é não sei o quê, essa situação muito sub, submissa, sabe? Perto dos outros personagens, né? Do outro protagonista. Então eu gosto que geralmente os protagonistas dela estão sempre nessa posição de que elas estão pesquisando, de que elas são independentes, de que elas estão se virando sozinhas. Principalmente no mundo da pesquisa, que a gente tem essa impressão de que quando você fala cientista, a primeira coisa que imagina é um cara velho, sabe, há anos ali naquele lugar, e as protagonistas delas são sempre essas garotas, assim, que elas têm um histórico de vida em que foi levado, que elas encontram na ciência uma forma de melhorar a vida delas. Tem muito disso em A Hipótese do Amor, né, que a protagonista tem uma perda e que faz ela buscar a cura para essa doença. E aqui a gente tem uma pesquisadora que ela trabalha com biotecnologia voltada para tecnologia de alimentos e que isso está ligado fortemente aos traumas dela de infância. Então, eu gosto muito de como ela conduziu isso, a escolha. É um detalhe muito que passa, sabe? Mas é o fato de que quando você descobre o passado da personagem, você meio que. Ok, entendi o porquê que ela tá pesquisando. Ela tá pesquisando uma área tão específica, mas que ao mesmo tempo se liga muito bem com a história dela, do passado dela. Então, eu acho que isso dá também muita credibilidade para a escrita da Ali. Eu sei que ela, né, passou anos e anos trabalhando em laboratório e ela era pesquisadora também e tudo mais. Mas, assim, quando às vezes você pesquisa, só se tá ali rodeado com a sua própria área. Então, quando ela vai sentar para escrever, ela escreve sobre diversas áreas e elas sempre têm uma conexão, sabe? Elas são personagens que estão ali, assim, que não tá naquele ramo à toa, sabe? Tipo, porque o plot precisava que ela tivesse lá. Não, ela dá uma justificativa bem plausível. Então, esse parte sempre me pega. Eu achei bem interessante como ela conduziu, o porquê que a Ru trabalhava com esse ponto bem específico dentro da área dela. E quando o cara, a Nana tava comentando que o relacionamento deles é bem saudável. E a primeira coisa que eu pensei foi justamente isso. Eu acho que é saudável porque eles se comunicam muito bem desde o primeiro momento. As mensagens que eles trocam no aplicativo lá de namoro, sei lá,
Eles são bastante assim, tipo, ah, eu sou assim, assim, eu tenho restrição com isso e com aquilo. E é isso. Gostou, gostou. Se não gostou, o problema é seu. Então eles têm essa dinâmica muito objetiva desde o começo. Então, acho que isso acaba depois vai se aprofundando e vai virando, né, o relacionamento deles e tudo mais, tendo toda a estabilidade. Mas eu acho que é interessante porque ele começou com um diálogo muito aberto. E a gente teve outros livros dela que tem toda aquela relação de. Tem o primeiro livro, que é A Hipótese do Amor. Ele trabalha com miscommunication, acho que é esse o nome do tropo. Aquele falta de É o comunicação. mal entendido, né? É mal entendido e tal. Então, o A Hipótese do Amor inteiro ele trabalha com essa questão. A gente até comentou na época que a gente leu, que disse que é um plot que a gente não se dá muito bem, mas que ela trabalhou direito. E aqui não, aqui eles já começam o relacionamento tendo uma boa comunicação. E eu acho que aí é o que pega. Todo mundo diz isso, né? Ah, todos os livros da Ellie Hazelwood se repetem. E aqui eu vi, assim, cara, foi completamente diferente do que ela costuma escrever, então, porque não há falta de comunicação. Eles se comunicam muito bem, inclusive. Eles são muito objetivos, então eu acho que esse eu acho que é o ponto que eu mais quando você vai comparar as leituras, obviamente, né? Você vai comparar as leituras que você teve daquele autor e você consegue distinguir tranquilamente cada um deles. Ah, mas ela só escreve clichê, não sei o quê. Se você disser que esses três livros dela, né? A Hipótese e o Noiva e o Não é Amor, são a mesma história, desculpa, não é. Sabe? Não é, pra mim. Pode parecer que eu sou muito biased, pode parecer, eu sei que eu sou biased. Mas é a questão de que eu consegui, sabe? Tem material suficiente para dizer que é bem diferente. Ela conseguiu criar uma história diferente da outra. E não só por causa dessa mudança de narrativa, que ela, eu sinto que ela tá experimentando. Eu acho que isso também. Ela tá experimentando sair da caixinha usual dela. Então, por exemplo, tem um livro, eu não li ainda, o Checkmate. Mas todo mundo diz que Checkmate ele é mais ou menos a mesma pegada a história da Hipótese do Amor. Só tem uma cena mais 18 e é um capítulo só e acabou, mas ela não é tão longa quanto é em A Hipótese. Então, tipo, ela meio que essa parte ela seguiu a mesma fórmula. Aqui não, aqui tem mais de uma cena, mas elas são sempre curtas, objetivas, dentro do esperado dos personagens. Então, tipo, não tem, sabe, toda uma descrição, toda uma, sei lá. Eu ia dizer romantização, mas realmente é romantizada a situação, né? Então, todo livro acaba romantizando. Mas, assim, ele é mais objetivo. Eu acho que é isso, eu acho que posso dizer isso também. Assim como os personagens são objetivos, quando eles se comunicam, eles também são objetivos aqui. Então, né, nessa parte. Então, eu acho que fez bastante sentido o que aconteceu. Eu tô aqui tentando, né, não dar muito spoiler. Tem uma subtrama, essa questão toda da empresa ser adquirida, né, por uma nova empresa lá de, sei lá, investimento, de startup. Eu não saquei, Eu mas acho eu fiquei que que nem ela no eu acho que começo do livro. a empresa dele investe em empresas menores que fazem pesquisa, Aham. acho que é uma coisa assim, eu não entendo disso. Mas Pois eu é, acho que eu é fiquei isso. que nem ela. O livro abre com ela e a amiga dela É, totalmente super confusas. confusa. Tipo, o que que tá acontecendo com a empresa? Aí tem toda uma explicação. Eu continuei, beleza, o que que tá acontecendo com a empresa? Não entendi direito. Eu só entendi que O tinha resumo, dinheiro em investido. resumo, eles querem comprar. Aliás, eles compram, né? Eles compram Eles compram a Klein. uma dívida da Klein, uma coisa assim. E aí eles meio Aham. que ficam ali meio que no comando, querendo tirar a CEO lá, que é amiga da Ru. Aham. E, pois então, aí tem essa situação, tem tudo mais, e tem o projeto solo da Rue. E aí, e isso me pegou desde o primeiro momento, isso acontece logo no primeiro capítulo, que ela tá falando, eu tenho um projeto solo, ela tá super ansiosa por causa disso, e ela, o que que acontece com ele? Se você assinou um outro tipo de contrato, tudo bem. E aí ela pega e pensa assim, tinha muita letra pequena, então eu acho que realmente foi um contrato formal. E aí foi o momento que me pegou.
Nesse primeiro capítulo já me pegou, porque eu já tinha imaginado que iria acontecer mais à frente, né? Não vou dar spoiler do que acontece. Mas eu fiquei, na hora que eu li aquilo, eu fiquei assim, amiga, a regra número um no mundo da pesquisa, e isso no geral, é você não confiar 100% em ninguém. Ah, eu trabalho há anos com fulano. Fulano não pode, não vai acontecer isso. Não, sabe, não vai ser contra a minha pesquisa, não vai roubar meus dados, não vai, sabe, você não confia em fulano, sabe? Você não confia em ninguém. Principalmente quando você está trabalhando, fazendo uma pesquisa para outra pessoa, sabe? Então eu acho que ela, logo de cara eu olhei aquilo e disse assim, o fato dela não saber se ela assinou ou não um contrato, eu disse assim, garoteou. Então isso é um erro de principiante. Eu entendo porque ela fala que foi o primeiro emprego dela e tudo mais, enfim, tem toda uma explicação. Mas eu ainda achei que essa parte, eu acho que ela foi muito inocente, porque, sabe, ela trabalha muitos anos Mesmo naquilo. que Como é elas que ela não. fossem muito amigas, não parece muito crível, né? Que uma pessoa assim, um negócio sem assinar. Dizer Exatamente. assim, um negócio sem ler, né? Isso. Isso. E eu fiquei muito pensativa com isso, sabe? Logo de cara, é o primeiro episódio, desculpa, é o primeiro capítulo, e de cara ela diz assim que ela não sabe, nem sabe direito o que que ela assinou. Então eu fiquei meio, cara, não existe, sabe? Ela é uma pessoa de 28 anos, né? Que ela tem? Acho que é isso. Uma pessoa de 28 Acho que anos é que 28. trabalha há não sei quantos anos naquela empresa, e aí ela tem a oportunidade de fazer um projeto solo, e aí ela vai assinar uma papelada sem ler só porque ela confia muito na chefe dela. Mano, nem a pau, sabe? Nem a pau. Eu acho que é o básico de quando você tá ali, CLT trabalhando, você sabe que você tem que ler o contrato para não ser passado para trás. Mas, enfim, eu acho que a minha única reclamação foi essa, foi esse plot. Eu sei que era necessário, né, pro que acontece mais à frente, né, pra desenvolver a trama, ela precisava ter sido burra nesse momento. Mas aí é um nível de burrice que não encaixou pra mim, não faz sentido. Tudo bem que eu entendo que ela não entende de finanças, eu também não entendo de finanças, tudo que eu comentei, eu não tava nem entendendo o que que tava acontecendo com a Klein no começo da história. Mas me pegou muito essa ingenuidade inicial dela, sabe? Tipo, fulano é minha amiga, meu ídolo, eu não sei que ela jamais faria algo assim. Não, não. Tra- Negócios são negócios e você precisa tratar esses A negócios amiga como é negócio. amigo, o negócio da parte, né? Exatamente. Então, eu acho que foi esse meu único ponto mesmo que eu não gostei, que eu achei que faltou um pouco de realidade, sabe? Eu acho que talvez ela pensasse em uma outra forma de fazer chegar no ponto onde chegou, mas, sabe, um pouquinho melhor, um pouquinho mais bem pensado nisso aqui. Às vezes ela não quis complicar, né? Sei lá. Eu vou deixar o mais simples possível esse plot aqui. Não dá pra explicar muito sem dar spoiler, né? Mas Aham. enfim, é isso que eu tinha pra falar. É isso, a gente de nota. Qual a nota dessa vez? Eu acho que eu dou 5 estrelas de novo. Realmente eu não tenho nada que eu tenha desgostado, assim, que tenha me feito assim, torcer o nariz ou nada do tipo. Eu gosto do casal. Gosto de como a história enrolou ali entre os dois. Eu gosto, acho bom livro, eu li rápido. Não me deixou entediada nem nada. Eu dou 5 estrelas de novo. Por aqui, eu só não dou esse título justamente por essa questão que eu não gostei de como foi feito, né, o começo desse plot. Eu achei que não combina com alguém que trabalha há muito tempo nesse ramo, sabe, de pesquisa. Eu acho que não combina você cometer um erro de principiante desse. Então, só por causa disso, 4 estrelas e meia, só porque eu acho que foi muito pelo plot, forçou muito a barra pelo plot. Então, é só isso também, de resto eu gosto. Eu tenho muita afinidade com personagens que têm essa relação boa de conversas, eu gosto muito. Tanto que eu gosto que eu já comentei aqui várias vezes o quanto eu gosto de Chloe e Brown, porque eles têm justamente essa base de conversa. Então é o que eu encontrei aqui também, esse casal que Romance tem uma base entre de conversa muito pessoas boa. adultas e maduras é muito legal de ler, né?
Isso, eu acho. E inclusive eu acho que eu sinto mais falta, sabe? Esse romance desse tipo, que não estão gritando um com o outro, que não estão, sabe, escondendo coisas Tem. um do outro. Não, senta, Então, resolve e dois conversa. adultos com problemas de adultos, com seus traumas e Sim, problemas passados, sim, mas lidando com isso, né, de forma saudável. sim. E colocando, expondo, ó, eu tenho problema com isso. É problema pra você? Não, eu tenho problema com isso, é problema pra você? Não. Sabe? Tipo, é conversa, né? A base de relacionamentos, sejam eles românticos ou não, são conversas. Então, eu acho que esse é o ponto para mim principal dessa história. Eu acho que é isso, conversas e conversas muito maduras e direto ao ponto. E principalmente isso, eu acho que tem uma carga muito pesada nos traumas deles. E Sim, isso sempre me preocupa em como a pessoa vai lidar, né? Como o autor vai lidar com esses traumas, porque tem muita gente que coloca por colocar, só pra dizer, ah, fulano tem um passado triste, né? E não explica direito, não joga sem, direito e joga aquele famoso o amor resolve. E sem dar aqui a gente muito, não encontra isso. sem dar muito spoiler, quando no começo do livro ali, quando ela começa a meio que falar mais ou menos que a questão dela, já fica meio que claro qual que é o trauma dela, né? O que aconteceu. E aí eu já pensei assim, eu disse, que é um assunto delicado. Vamos ver como é que ela vai tratar isso aqui. Eu não fiquei preocupada, porque eu não achei que ela fosse cagar o negócio todo. Mas eu fiquei pensativa, né? Eu fiquei apreensiva de como ela ia resolver isso. Porque é uma questão delicada, é um problema real, muito real, inclusive. Mas eu gostei do jeito que ela resolveu, que ela mostrou tudo ali. Não achei que ela foi desrespeitosa com nada. Eu acho que esse é o ponto, justamente, ela não foi desrespeitosa. É, tu foste ficando apreensiva, eu fiquei seriamente preocupada quando eu vejo assim, vai abordar isso aí, porque, tipo assim, eu peguei o livro no escuro. Eu só disse é um novo livro da Ellie Hazelwood. E evitei, né, ver spoiler. Eu vi muita gente reclamando da história em si, mas dizendo que achou meio que arrastado, tava. Não senti arrastado, desculpa. Eu não achei arrastado. Eu li um dia o livro. Sim. Não me Eu não acho que o achei. começo é um pouquinho. As primeiras narrações, principalmente do Eli, eu achei um pouquinho arrastado. Mas depois, meu filho, lá pra frente foi fluindo, assim, passou ali do terceiro capítulo, foi indo, sabe? Foi indo, foi indo. Então, eu acho que isso não foi problema, eu estava muito preocupada com isso, porque a gente tem um exemplo muito grande, muito crítico, que a gente já comentou aqui algumas vezes, que é a Colleen Hoover. E a Colleen Hoover tem esse hábito de botar personagens com passados tristes, com problemas muito grandes e que se resolvem em 10 segundos. Então, eu estava muito tensa com esse sentido. E eu fiquei muito aliviada de que a Ellie foi responsável com a forma como ela escreveu isso aqui. Então, esse é um dos pontos que faz dela ainda uma das minhas autoras favoritas, porque ela não bota por chocar. Ela realmente colocou lá pra justificar esse personagem e não virou o famoso e tudo se resolve assim que eles começam a namorar, sabe? Então eu achei bem interessante e tudo mais. E é isso, fora isso, 4 estrelas e meia, mas só por causa dessa implicância mesmo do começo do plot. Eu achei que poderia ser de outra Só porque ela forma. assinou sem ler o contrário. Isso. Mas é isso, É, gente. Leiam um livro, eu recomendo. sim. Que vocês leiam antes de falar mal, principalmente. E é isso. Obrigada por escutar até aqui. Dê aí a sua opinião, se você já leu, ou se você pretende ler. E é isso. Obrigada, gente. E se você já leu e quer deixar o seu feedback com a gente também, as nossas redes sociais estão marcadas, né? Nossos arrobas estão marcados aqui na descrição do episódio. Se você ainda não leu e está curioso para ler, leia e depois volte aqui e comente também com a gente sobre o livro. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.